Bom, vamos lá, vamos seguir com os nossos estudos aqui em limites. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre cálculo de limites, porque nem sempre o cálculo do limite de uma função em um valor de x considerado é encontrado de maneira tão fácil, certo? A gente vai precisar de alguns artifícios algébricos para poder encontrar o limite de algumas funções em específico. Justamente essas funções que são as mais interessantes de trabalhar, certo? Então, antes da gente começar de fato o cálculo de limites, né, eu pretendo fazer essa parte, esse assunto em duas partes. Primeiro uma parte um pouco mais elementar, essa daqui que a gente vai fazer agora, e depois uma parte um pouco mais elaborada. Então, alguns saberes prévios da álgebra se fazem necessários nesse momento, certo? Então, antes da gente continuar, vou dar só uma ressuscitada sobre esses saberes, dizer quais são, e aí a gente vai dar sequência. Bom, o primeiro deles, vou dizer para você, é a parte de produtos notáveis. Tudo envolve fatoração, certo? Então, vou botar aqui produtos notáveis, entre parênteses, fatoração. Certo? Algumas coisas que a gente precisa previamente conhecer ou relembrar, tá? Algumas delas, a boa parte delas são bem conhecidas, né, de quem estuda matemática com mais atenção. Por exemplo, a x mais AY. Você pode isolar o A e dizer que isso é x mais y, por exemplo. Você também tem aquela forma a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui você pode dizer que é a mais b que multiplica a menos b. Você pode ter também, pode ter não, né? Tem, né? Existe. A mais ou menos b ao quadrado. Você diz que isso é a ao quadrado mais ou menos duas vezes ab mais b ao quadrado. Aquela formulazinha, né? Quadrado primeiro, mais ou menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Também tem a dos cubos, certo? Escrever aqui. A ao cubo mais b ao cubo. Isso é a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b quadrado. Essa aqui talvez não seja tão vista no ensino médio, certo? Então, apresento a você, caso você não tenha visto essa ainda, né? Essa aqui também é levada. E se for menos aqui, aqui é menos e aqui é mais. Tá? Fazer essa ressalva aí também. Certo? Uma outra que também é igualmente importante, botar aqui do lado, é a fatoração de uma equação de segundo grau. Se você tem assim, ó, ax quadrado mais bx mais c, você pode dizer que isso é a que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2. Também passar mais para perto aqui, ó, para você ver, porque ficou meio ruim na escrita. Essa aqui, ó, tá bom? Essa aqui também será bastante usada na parte de fatoração, certo? É bom você ter isso aqui em mente. Uma outra informação que é interessante termos nesse momento aqui é divisão de polinômios. Divisão de polinômios, tá? Divisão de polinômios é algo que você deve reestudar, rememorar, porque vai se tornar muito útil em alguns limites, cálculo de alguns limites, certo? Divisão de polinômios. Uma outra informação também que vocês devem saber previamente, a multiplicidade das raízes, que é dentro da divisão de polinômios, a multiplicidade das raízes de um polinômio. Também é um saber muito interessante nesse momento aqui dos estudos. E para finalizar, racionalização. Tranquilo? Racionalização. Pronto. Grosso modo são essas quatro coisas que você deve rememorar, certo?
é muito interessante que você tenha elas em mente, ou pelo menos anotado do lado, certo? Para que o cálculo de limite seja mais suave, digamos assim. Tudo bem? Eu vou fazer aqui nas costas, né, para ganhar um pouquinho mais de espaço. Vou colocar aqui alguns limites para a gente começar a praticar, tá ok? Bom, a gente pode fazer o seguinte. O primeiro limite que a gente calcular nesse modo, diz assim, limite de x ao quadrado menos 25 sobre x menos 5, quando x tende a 5. Limite elementar nesse início de estudo, tá? Como é que eu calculo esse limite? Como nós tínhamos visto no vídeo anterior, a ideia de se calcular esse limite vai para o seguinte modo. Ó. Como é que a gente fazia? Apesar de a gente saber que a ideia de limite não se interessa quando x assume exatamente este valor, o cálculo do limite de uma função neste valor se dá quando nós pegamos esse valor e substituímos por x. Certo? Então, como é que a gente faria nesse caso aqui? 5 ao quadrado menos 25 sobre 5 menos 5. Isso aqui resulta em 0 sobre 0. O que é um problema, porque 0 sobre 0 não é definido no conjunto dos números reais. Na realidade, não é definido na matemática de maneira nenhuma. Questões desse tipo, frações desse tipo, são chamadas na matemática de indeterminação. Existem outros tipos de indeterminações que nós vamos ver durante as nossas aulas. Por que indeterminação? Bom, porque 0 dividido por 0 não é possível determinar o valor. Vou falar o motivo bem simples, tá? Bem suave. O motivo é bem maior que esse. Mas, para ficar bem claro, não existe um número específico o qual, multiplicando por 0, dê 0. Porque o que é a divisão? Se você dividir 8 por 2, por exemplo, deixa eu pegar o pincel aqui. Por que 8 dividido por 2 é 4? Porque 4 vezes 2 é 8. Ou seja, esse número vezes esse dá o de cima. O quociente vezes o quociente pelo divisor dá o dividendo. Né? É esse o processo do algoritmo de Euclides, considerando também o resto. Nesse caso aqui, qual é o número que multiplicado por 0 dá 0? Vários. 8 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0. Então, qual número vezes 0 vai dar 0? Indeterminação, a gente não sabe. Então, isso quer dizer que quando a gente encontra indeterminação em alguns limites, não existe o limite. Observe o que eu falei no início. A gente está interessado em saber o que acontece nos arredores do 5, não no 5. Então, o que a gente pode fazer nesses contextos? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer aquela tabelinha que nós fizemos dos primeiros exemplos. Né? Vamos pegar valores próximos de 5 por falta e por excesso, ou seja, números próximos de 5 pelo lado esquerdo e valores maiores que 5 pelo lado direito. Certo? Estou vendo aqui porque... Tá, a ordem é ao contrário, mas vocês entenderam a ideia. Tá? Se aproximando de um lado e se aproximando do outro. Vamos ver o que acontece. Vamos fazer aquela tabelinha. Ó, observe. A x, k, f de x. Vou colocar alguns valores aqui próximos de 5. 4, 4,5, 4,9, 4,99. Pronto. Tá aqui. Se x for 4 para essa função, qual vai ser a imagem dela? Qual vai ser o valor de f de 4? Vai ser 4 ao quadrado menos 25 sobre 4 menos 5. 16 menos 25 menos 9 dividido por menos 1, que dá 9. Nenhum segredo, né? Tranquilo. 4,5 vai dar umas continhas aqui, certo? Já fiz a minha colinha cá. Se eu colocar 4,5 e fazer as mesmas contas, eu vou achar 9,5. Tá? Se eu fizer por 4,9, aí f de 4,9 é igual a aquelas contas todas, vai dar 9,9. E se eu colocar 4,99, f de 4,99 vai dar 9,99. Então a gente observa que se aproximando de 5 por falta,
O valor de f de x vai se aproximando de quem? De 10. Então, ao que parece, existe um limite dessa função para x tendendo a 5. De alguma forma existe. Mas como a gente vai verificar isso? Vamos ver agora por valores maiores que 5. Tá? Vamos ver dos dois lados da moeda. Então, f de x, 6, 5,5, 5,1, 5,01. Vamos ver o que acontece. Se x for 6, f de 6 vai ser quem? 6 quadrado menos 25 dividido por 6 menos 5. O que teremos aqui? 36 menos 25. 11, né? 11. 6 menos 5, 1. Isso vai dar 11. Se x for 5,5, f de 5,5, eu vou fazer essas contas aqui, eu vou resultar em 10,5. Da mesma forma, 5,1. F de 5,1 vai dar 10,1. E F de 5,01 vai dar 10,01. Então, o que está ocorrendo aqui? Tanto faz eu me aproximar de 5 por valores menores que 5 ou por valores maiores que 5, a tendência vai sendo para um valor específico. Ó, que para esse caso exato vai ser quem? 10. Mas seria um método de resolver essa questão? Seria. Mas não é interessante fazer? Não. Por quê? Porque vai dar um extenso trabalho fazer isso para todas as funções. Então você precisa de prerrogativas, você precisa de ferramentas para facilitar esse cálculo. E essas ferramentas, para esse caso, são bem simples. Veja aqui o que a gente vai fazer. Então, ó, limite de x² menos 25 sobre x menos 5, quando x tende... Opa, não é igual não, viu? Quando x tende a 5, isso vai ser equivalente, implica em dizer o quê? Limite. Vê só, o que está fazendo esse cara chegar até aqui é exatamente esse x menos 5. É esse x menos 5 que está impossibilitando eu chegar ao limite da função a esse 10. Que a gente deduz que seja ele, pelas tabelas. Tá? Deduz que seja ele. Vamos ver se é de fato. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer sumir esse x menos 5 de alguma forma. Daqui. Mas não é deixar de escrever, não é subir dessa forma. É através de alguns procedimentos algébricos fazer esse cancelamento do x menos 5. Observe que a parte superior dessa função, observe que ela é uma diferença de 2 quadrados. É um caso de fatoração algébrica que nós vimos no início. Então, ó, isso aqui, x² menos 25, pode ser traduzido como sendo x mais 5, o que multiplica x menos 5. Tudo isso dividido por x menos 5, quando x tende a 5. Isso daqui é a mesma coisa disso. Se eu multiplicar esses caras aqui, por ele, e cancelar quem for cancelar, vai voltar exatamente para esse cara. Tá? Vai voltar exatamente para esse cidadão. Então, são equivalentes essas escritas. Eu só posso fazer isso aqui porque eu tenho uma diferença de dois termos quadrados. São dois termos que são originados de um número específico ao quadrado. No caso, o x² vem do x e o 25 vem do 5 ao quadrado. Então, x mais 5, x menos 5. Veja que esse processo me faz concluir que, como eu tenho uma multiplicação, como eu tenho a mesma expressão, tanto no numerador quanto no denominador, eu posso reescrever como sendo o limite de x mais 5 quando x tende a 5. Porque esses caras vão deixar de existir. Eles não vão ter mais utilidade para nós. Ok? É o famigerado corte, digamos assim. Então, eu não tenho mais o que fazer aqui. Então, agora, o x menos 5. Quer dizer, não tenho no sentido de fatoração, mas eu tenho que fazer que é achar o valor do limite. Então, x menos 5
já não existe mais aqui na nossa expressão, então eu já posso substituir aqui pelo valor do limite nessa expressão resultante. Então, 5 mais 5, que é igual a 10. De fato, né? De fato, achamos aquele valor ao qual estávamos procurando inicialmente. Ok? O vídeo já está um pouquinho distante do que eu estou pretendendo fazer. Então, eu vou acabar por aqui. Próximo vídeo a gente vai fazer muitos mais outros cálculos de limite. Beleza? Espero que você tenha aprendido, certo? Não passe para frente sem antes ter em mente essas operações aqui. Tudo bem? Por favor, isso aqui é muito importante. Produtos notáveis, como dividir um polinômio pelo outro, como identificar a multiplicidade das raízes de um polinômio, envolve também a ideia de relações de Girard, que é dentro de polinômios, e a ideia de racionalização. Tá? Próximo vídeo a gente vai ver algumas questões que envolvem essas ideias. Tá? Tentar, né? Porque é muita coisa. Então vamos lá, vamos continuar estudando. Segue o baile.